E outrora era simplesmente um chamado seguido de um sonho. Ou seja, algo que só estava em nossas palavras. Não havia nada sido ainda concretizado. E o servo de Deus, ele vive dessa forma. O servo, ele vive motivado e pautado nas promessas de Deus. Ainda que os nossos olhos não conseguem enxergar, o nosso tato não consegue apalpar aquilo que Deus nos prometeu, mas nós vivemos motivados e baseados nisso. Muitas pessoas que estão aqui presentes receberam promessas, mas os seus olhos não viram ainda, as suas mãos não tocaram ainda, mas você é motivado por essa promessa. É a força que te dá para você avançar, para você prosseguir. E Deus me trouxe à memória o momento onde nós nos encontramos, em que era um momento de transição. Nesse momento de transição, o presbítero Wilson relatou que estava orando. Pastor, estou orando para Deus me mostrar uma igreja. Eu me voltei para ele e falei: presbítero Wilson, esse momento é um momento muito perigoso. Você precisa estar num lugar para se manter em comunhão, para se manter no corpo de Cristo, que é a igreja. E ali iniciamos uma amizade, uma obra, e labutamos juntos naquela igreja. E naquele momento o Senhor estava no nosso meio. E me faz muito o Senhor trazer à minha memória algumas palavras mencionadas pelo presbítero Wilson. E dentre elas, as palavras foram o seguinte: pastor Marcelo, Deus tem uma obra comigo em Engenheiro Pedreira. Eu sinto sede pelaquela região. Eu quero trabalhar lá para o Senhor. E de lá para cá, quando surgiu esse assunto, muitas coisas aconteceram. Coisas boas e coisas ruins. Ruins, porque deixou uma história para trás, uma residência. Houve alguns tumultos em relação à oficialização da mudança de sua residência. Eu cheguei até a falar com a Iraci: Iraci, se você não conseguiu aquela casa, Deus está conseguindo um lugar melhor para você. E Deus apontou esse lugar aqui. O presbítero Wilson havia comentado comigo: pastor, vamos tornar essa ideia em realidade. Eu falei: vamos sim, presbítero Wilson, porque nós estamos aqui para somar e ajudar a realizar os sonhos. Estamos aqui para dar as mãos, estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor. Ainda que não seja no nosso ministério outrora, mas o que importa é, da parte do Senhor, está acontecendo nessa noite. É um trabalho que aproximadamente 2 anos atrás estava em sonho e estava no coração de ambos. E hoje Deus está tornando uma realidade, tanto chamado como sonho. A palavra que eu quero deixar para vocês, baseado na palavra que nós acabamos de ler, é que aqui nós temos um grupo. Você tem aqui aproximadamente umas 30 pessoas, 20 por aí. Hoje é um momento alegre e torna fácil você cultuar a Deus na noite de hoje. Frise bastante isso. Traga isso bastante à memória. Você tendo esse público aqui, é fácil você fazer a obra de Deus. Mas quando se fala ponto de pregação, quando se fala cavar poço, vai se passar essa noite. E essas pessoas, a maioria não estará aqui. E vocês têm que encarar essa realidade. Porque a obra de Deus nós não pegamos nada pronto. O Senhor nos convida para fazer história. História começa de joelhos. História começa com trabalho. História começa com muito suor e muita dedicação. Haverá dias ou noites que vocês estarão aqui cultuando a Deus, sozinhos. Iraci versus presbítero Wilson e presbítero Wilson versus Iraci. Mas como bem disse o pregador, isso não quer dizer que Deus não esteja com vocês e nem tampouco duvidar da chamada de vocês.
com ou sem pessoas, Deus está com vocês. Então é um momento para refletir, é um momento para avaliar, porque vai ser momentos que vocês estarão sozinhos aqui, vocês e Deus. O que Deus quer para ambos é que vocês façam a história em Engenheiro Pedreira. Deus chamou vocês para Engenheiro Pedreira e Deus quer fazer algo através de vocês em Engenheiro Pedreira. Vocês estão sendo empossados aqui na noite desse dia. Não é para dividir nenhuma igreja local. Vocês estão sendo empossados aqui. Não é para criar competição com nenhuma igreja local. Vocês estão sendo empossados aqui. Não é para pescar em aquário de ninguém. Vocês estão sendo empossados aqui como uma porta provisória na residência de vocês, como uma porta de salvação para as vidas que Deus está trazendo para esse lugar. Glória a Deus. Esse local chamado ponto de pregação é um caráter provisório. A Cadbog entende isso. A pessoa do pastor presidente Carlos Henrique é uma porta provisória. Porém, aqui ou em qualquer lugar que vocês estejam apacentando o rebanho, vocês estão sendo empossados para apresentar a salvação do Senhor àquelas pessoas que ainda não têm salvação. Vocês estão sendo empossados para ganhar almas para o reino de Deus. Nada mais além do que isso. O Senhor nos chama para isso. Então, como ministro do Evangelho, eu tenho esse dever de estar passando essa palavra para ambos. Haverá momentos que vocês estarão debatendo entre si. Iraci falando para o Wilson: amor, o que nós vamos fazer com essa situação? Haverá momentos que o Wilson vai falar para Iraci: Iraci, o que vamos fazer com essa situação que está acontecendo no presente momento? Deus está impulsando vocês para vocês desenrolarem tudo que estiver enrolado nessa região, para vocês darem o pronto, para vocês mostrarem a obra do Senhor pronta nesse lugar. É para isso que Deus chamou e é para isso que Deus está impulsando vocês nesse lugar. Não tenha dúvida disso. O que nós vamos fazer aqui, como já bem disse, é um trâmite humano entre os homens. Mas antes de estar acontecendo isso, já estava no coração de Deus. Antes de estar sendo realizado esse culto solene de posse de ambos, o Senhor, desde os primórdios dos séculos, já tinha anotado na agenda dele. Glória a Deus. Então ele já chamou e ele já derramou essa unção sobre vocês. Essa unção de capacidade para lidar com a obra do Senhor nesse lugar. Deus está confiando essa terra nas mãos de vocês. Grande é a responsabilidade a partir de hoje. Muitas coisas vocês terão que renunciar, muitas coisas vocês terão que abster por amor à obra do Senhor. Amém? Nós estaremos agora declarando oficialmente a posse de vocês nesse lugar. Como reza, é os trâmites legais entre os homens de uma forma eclesiástica. Nós estaremos impulsionando vocês. Amém? Então, a partir de hoje, presbítero Wilson passa a ser o pastor da igreja de Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira é colocado sobre a responsabilidade dele. O presbítero Wilson, ele não faz nada sozinho se a sua esposa não estiver do lado dele. Principalmente quando se trata de apacentar um rebanho. A partir de hoje, você é muito mais do que 50% dele. Porque agora não vai ser somente uma esposa do presbítero Wilson. A senhora será a esposa do pastor da igreja e o Senhor constituiu ele. É o pastor Wilson e pastora missionária Sabi, ou missionária Iraci. Sabi está realmente. Amém? Então essa é uma grande responsabilidade. É um grande passo que a senhora vai estar dando nesse lugar. Muitas coisas boas vão acontecer, mas muitas coisas ruins vão acontecer também. Eu
quero ser bem realista para não tapar o sol com a peneira, porque a obra de Deus é isso. E Deus permite as coisas ruins acontecerem na nossa vida, para que venha se destacar as coisas boas, para que venha produzir experiência, maturidade na vida espiritual e ministerial de cada um de vocês. Amém? Eu quero convidar ambos para dobrar os seus joelhos nessa hora. Eu quero convidar as missionárias, quero convidar os ministros, eu quero convidar por gentileza a igreja que se põe de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor prepara um hino bem lindo de adoração em nome de Jesus. Nós vamos impor as nossas mãos sobre a vida desse casal. E oficialmente nós estaremos declarando a posse desse casal na mais nova filial